A exposição de hoje, como os irmãos já sabem, acontecerá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler o versículo 21 e o 22, onde Paulo escreve: Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Amém, irmãos. Obrigado, meu Pai, por tua santa palavra que foi neste momento lida. Será para a honra e para a glória do nome do Senhor, trazida à tua igreja, apresentada, exposta à tua igreja, com o propósito de trazer edificação espiritual para cada um dos irmãos que aqui estão. Bem também como uma palavra que conduz os pecadores à salvação. Porque não pode haver salvação, Senhor Deus, sem que a tua palavra seja pregada, ensinada, exposta e crida nos corações, como diz a tua palavra. Muito obrigado por tudo, te agradeço pela direção do teu Espírito Santo, que revelou essas palavras ao apóstolo Paulo. E nos conduz, ó Pai, iluminando a nossa mente para compreender aquilo que o Senhor mesmo revelou ao apóstolo e escreveu à igreja de Coríntios, bem como tem servido de orientações para todas as igrejas em todos os tempos. Muito obrigado por tudo. É assim que oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, no domingo passado nós fizemos a abordagem do versículo 15 até o versículo 20, onde Paulo faz uma defesa do seu apostolado, e na verdade ele dá uma explicação aos coríntios, porque ele não foi no momento oportuno, que ele havia combinado, e em sua defesa ele diz que a sua palavra não era como os coríntios estavam imaginando, como os seus acusadores estavam dizendo, que a palavra de Paulo não servia, que a palavra de Paulo era um sim, depois um não, e diferente daquilo que Jesus nos ensinou, que a nossa palavra deve ser sim, sim ou não, não. E o apóstolo Paulo faz essa defesa aqui neste texto, mostrando que aqueles irmãos em Coríntios, os seus inimigos, estavam fazendo acusações levianas contra o apóstolo. E aí nós fizemos uma abordagem a respeito disso, Paulo explicando a sua demora em ir até a igreja em Coríntios, mas agora no versículo 21 e o 22, ele conclui esse argumento em sua defesa, mostrando que aquilo que Deus operou em sua vida, aquilo que Deus operou na vida dos irmãos da igreja de Coríntios, foi por obra do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, por isso, a mensagem de hoje, nesses dois versículos, é falando sobre aqueles irmãos firmados, como a igreja, os crentes, os eleitos, as pessoas que creem estão firmados pelo Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E as informações iniciais que quero trazer aos irmãos, desses dois versículos, é justamente isso. Primeira questão é que Paulo vai falar sobre essa questão da garantia. Deus garante à sua igreja, garante ao seu povo a salvação. Eu tenho dito aos irmãos que a salvação do começo ao fim é obra de Deus. Não eu que digo, mas eu repito aquilo que a Bíblia fala. É obra de Deus Pai que elege, predestina antes da fundação do mundo. É obra de Deus Filho que vem para redimir os eleitos. É obra do Espírito Santo que vem para selar, garantir, guardar os eleitos até o retorno de Cristo, quando vier resgatar a sua propriedade. Isso está muito bem claro na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, como nós faremos menção logo mais. No entanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo também, escrevendo aos Romanos,
ele vai dizer que o chamado de Deus, como Calvino dizia, é um chamado, Deus não se arrepende do seu chamado. Capítulo 11 de Romanos, e o versículo 29, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Observe que o apóstolo Paulo está falando sobre a salvação do povo de Israel, sobre o desígnio da misericórdia de Deus. Irmãos, quando Deus então salva alguém, ele decide de antemão salvar alguém antes da fundação do mundo, escolhendo, elegendo. Isso se cumprirá na vida deste eleito, em um dado momento da sua vida. Ele vai ouvir a pregação do Evangelho, ele vai crer e será salvo. Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Observe que no último versículo, todos os verbos estão no passado. Mas ainda existem coisas da vida do crente que ainda não aconteceu. Por exemplo, nos dias de hoje, para nós, muitos de nós, as pessoas de hoje convertidas, elas ainda não foram glorificadas, mas ainda serão. É certeza, irmãos. Paulo diz também em Filipenses, capítulo 1, que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então veja que Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Deus, ele não começa uma obra e depois ele desiste. Por isso que Calvino vai dizer que o chamado de Deus é sem arrependimento. Deus não chama e depois diz assim: opa, me arrependi de ter escolhido esse rapaz ou essa moça para a salvação, a partir de hoje ele não será mais salvo. Então o chamado de Deus é sem arrependimento. Como Paulo diz claramente aqui em Romanos 11, como acabamos de ler. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então essa é a primeira observação que eu quero trazer aos irmãos. A outra, irmãos, é que Calvino dizia que Paulo empregou aqui nessa carta aos Coríntios termos diferentes para designar a mesma coisa. Quando ele diz, por exemplo, no versículo 21, mas aquele que nos confirma. Aí vamos lá, vai falar da confirmação. Convosco em Cristo e nos ungiu. Então, confirmação, ungir. No versículo 22 ele vai dizer selou e também penhor do Espírito em nosso coração. 4 termos que ele utiliza nesses 2 versículos. Calvino diz que são termos diferentes, mas para designar a mesma coisa. Alguns outros intérpretes vão dizer que não, trata-se de coisas diferentes. Então nós vamos ver separadamente cada uma delas hoje. Tá? Então apenas nesses 2 versículos. A outra questão que eu quero destacar aos irmãos é que Paulo aqui ele está finalizando o seu comentário sobre a confiança, dizendo que ele é confiável, que os irmãos da igreja de Coríntios devem confiar em sua palavra, porque ele não foi confirmado por ele mesmo, ele não foi ungido por ele mesmo, ele não foi selado por ele mesmo, ele não foi garantido, ou penhorado por ele mesmo, mas pelo Senhor, pelo nosso Deus. Então, é outra questão aqui. O outro ponto que eu quero destacar aos irmãos é que nesses 2 versículos, Paulo, ele ensina claramente a doutrina da Trindade. Em 2 versículos, como aqui está, ele fala claramente e menciona claramente aqui a Trindade. Veja o que ele diz: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus.
Os irmãos perceberem, a pessoa da Trindade que aparece aqui, em primeiro lugar, é Cristo. Depois, Deus. E por último, no versículo 3, no versículo 22, o Espírito, com referência certamente ao Espírito Santo, não há dúvida disso. Então, Cristo, Deus e Espírito Santo. Às vezes na Bíblia, eu já expliquei isso aos irmãos algumas vezes, a Trindade ela não segue uma ordem da qual nós recebemos, por exemplo, do catolicismo romano, Pai, Filho e Espírito Santo, dando a ideia que assim há uma hierarquia na Trindade. Sabemos que não há uma hierarquia na Trindade nesse sentido. Então aqui Paulo menciona primeiro Cristo, depois ele menciona Deus, depois ele menciona o Espírito, que é o Espírito Santo. Em algumas outras ocasiões aparece o Espírito primeiro, Deus em segundo e o Cristo em terceiro. Em outras ocasiões aparece Deus Pai, e Deus Filho, Deus Espírito Santo, nessa ordem, mas não devemos imaginar que há uma ordem que deve ser seguida sempre. Não, a Bíblia ela não tem essas ordens, como neste caso aqui. Mas aqui nós temos o apóstolo Paulo falando que Deus Pai, é quem confirma em nós, convosco. Há uma tradução da NVI que ela é bem mais clara, quando ela vai dizer que é mais ou menos que Deus, ou que o Senhor confirma vocês, tanto a nós como a vocês, unidos em Cristo, e Ele assim nos ungiu, e quem faz isso é Deus. Então, é mais ou menos essa ideia. Então, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos uniu é Deus. E também nos selou, nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Nós vamos ver cada um desses pontos, irmãos, separadamente. Só para os irmãos perceberem aqui a ação da Trindade na obra da salvação das pessoas, ou garantindo, confirmando a salvação dos que creem. Então vamos lá por parte. Primeiro, Deus nos confirma, tanto a vocês como a nós. O apóstolo Paulo não está falando só dele, o apóstolo e Silas e Timóteo, mas Paulo está falando também dos irmãos da igreja de Corinto. E se Paulo fala da igreja de Corinto, ele está falando de todos os verdadeiros convertidos em Cristo Jesus. Então é Deus que confirma em nós. É Deus que autentica, que garante a nossa salvação. Então, se os irmãos olharem, nós acabamos de ver no Romanos 11, 29, mas nós vamos ver também no próprio livro, na própria carta de Paulo aos Coríntios, essa carta que nós estamos lendo, a segunda carta, capítulo 5, versículo 17, Paulo vai escrever o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esta é uma confirmação do próprio Deus, em sua palavra, de que somos salvos, de que somos alcançados plenamente. Há sim uma confirmação. Se nós olharmos também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e o versículo 1, Paulo escreve o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é garantia, irmãos, isso é certeza, isto é confirmação da parte de Deus para a sua igreja, para o seu povo, para os eleitos. Então, é a certeza de que não se perderão. Aqui está a doutrina da segurança da salvação dos eleitos. Há o catolicismo romano, há as igrejas arminianas, de modo geral, todas as igrejas arminianas ensinam que a pessoa pode, o crente salvo pode, em algum momento, se ele não obedecer a Deus, ele pode perder a sua salvação. Mas o que a Bíblia diz, irmãos, é outra coisa totalmente diferente. O que a Bíblia diz é: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se os irmãos lerem cuidadosamente esse capítulo 8 de Paulo aos Romanos, os irmãos vão observar que no final deste capítulo, Paulo vai falar da certeza do amor de Deus.
a partir do versículo 31, ou especialmente no versículo 33, onde Paulo vai dizer: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, confirmação, irmãos, garantia, certeza. Perdão. O próprio Jesus, na carta, no Evangelho de João, capítulo 10, ele vai falar das ovelhas que seguem o bom pastor. As ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem, porque elas são ovelhas. As demais que não são ovelhas, elas não vão seguir o pastor. E ele vai dizer aos fariseus: vocês não creem em mim porque não sois das minhas ovelhas. Então essa doutrina é claríssima nas Escrituras, irmãos, tão cristalina nas Escrituras. A Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira, por exemplo, eles creem nessa doutrina. Só que os outros 4 pontos do calvinismo eles rejeitam. Mas essa doutrina também é aceita por eles. Mas os arminianos, que compõem, por exemplo, as igrejas pentecostais, Adventismo do Sétimo Dia e outras correlatas, elas negam claramente a doutrina da segurança da salvação, dessa confirmação que nós estamos olhando aqui. Então, o último texto para a gente finalizar esse ponto, 1 aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo 30, onde Paulo vai dizer: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então veja bem, Paulo falando da vocação dos santos, ele vai dizer isso no texto anterior, no versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E aí ele diz: mas vós sois dele, ou seja, garantia, em Cristo Jesus. E ponto. Então, passado esse primeiro momento, essa primeira, podemos chamar de ação do Deus Trino em favor do seu povo, que é a confirmação de que somos salvos, somos eleitos de Deus, como garantidos, seguros, firmes. Então, agora nós passaremos ao segundo, que é a questão da unção. O versículo 21 diz: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Então, Deus também nos unge. E vamos ver que no Antigo Testamento, reis, profetas, sacerdotes eram ungidos com óleo para a confirmação do seu chamado, para a execução de uma função específica. Então, observe muito bem: reis, profetas e sacerdotes. Eles eram ungidos por óleo, normalmente pelo sumo sacerdote que faziam isso. Essa é um prenúncio, ou é um anúncio, ou é um tipo, vamos imaginar assim, do que aconteceria no Novo Testamento com o Espírito Santo na vida da igreja.
Porque no Novo Testamento, a unção agora não é mais com óleo, como era feito aos reis, profetas e sacerdotes. Mas a unção agora é do Espírito Santo na vida de Cristo, porque as passagens que nós vamos ver, algumas delas que nós vamos ver falando sobre isso, está se referindo à unção de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos ver alguns desses textos rapidamente, só para... Hebreus capítulo 1, e o versículo 9 vai dizer: amaste as justiças e odiastes a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como nenhum dos teus companheiros. É lógico que aqui ele está falando de Cristo, o Filho de Deus. Tá? Então, a outra passagem bíblica em Lucas, no capítulo 4, e o versículo 18. Lucas 4, 18, que é dito o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso aqui é o próprio Cristo que está falando. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. E certamente ele está apontando para aquilo que aconteceu no batismo. Quando Jesus foi batizado e desceu as águas, batizado por João Batista no Rio Jordão, os céus se abriram, o Espírito de Deus desceu em forma de pomba sobre ele, e a voz do céu que bradou disse: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Muitos interpretam que ali foi essa unção de Cristo pelo Espírito Santo de Deus para iniciar a sua missão nessa terra. E qual era a missão? Ele resume aqui neste versículo: pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então foi essa a missão de Cristo nesta terra. E ele resume isso perfeitamente aqui neste verso. O outro texto, irmãos, é Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o versículo 27, onde é dito o seguinte: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Ou seja, aqui nós temos uma palavra do apóstolo Pedro falando e dizendo: olha, vocês aqui se ajuntaram nessa cidade contra o teu servo Jesus, o qual ungiste. Ele está fazendo uma oração. E ele está falando de Jesus Cristo, que foi ungido de Deus. Então, aqui nós vamos ver outra passagem que vai falar do ungido de Deus. Vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Atos 10, 38, que diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todas as partes, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de tudo que ele fez. Muito bem. O que está sendo dito aqui? Que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Então, quando é dito aqui que as pessoas se levantaram contra o ungido de Deus, não está se referindo à figura do pastor, o pastor da igreja, mas está se referindo à pessoa de Cristo, porque ungido é Cristo. A palavra Cristo, do grego, é nada mais do que uma tradução da palavra ungido, do hebraico. Então é esta mesma palavra. Então Cristo
A palavra Cristo significa ungido. É Jesus, o ungido de Deus, ou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, quando um pastor se declara ungido de Deus, ele corre um risco de ser um anticristo, porque ele está se colocando no lugar de Cristo, na posição de Cristo, porque Cristo é o ungido de Deus. Há sempre um perigo, é lógico, tá? Então, observe que nós fizemos a leitura dessas passagens aqui, Hebreus, Lucas, duas passagens de Atos dos Apóstolos. As 4 passagens que a Bíblia utiliza essa palavra ungido, está se referindo à pessoa de Cristo. Isso nós estamos falando do Novo Testamento. No Antigo Testamento há outras palavras com referência. Veja que no Antigo Testamento, quem era ungido? Os reis, profetas e sacerdotes. Quem Jesus é? Quais são os ofícios de Jesus? Rei, profeta e sacerdote. Tá? Ele é o Rei dos Reis, ele é o profeta, o maior de todos os profetas, ele é o sumo sacerdote, como o autor aos Hebreus vai tratar aqui. Então, jamais que um pastor queira receber essa honraria que é única e exclusiva de Cristo. Se a pessoa se declara ser ungido de Deus, ela está correndo um sério risco de ser considerado o anticristo. Alguém que anticristo são aquelas pessoas que se colocam no lugar de Cristo, na posição de Cristo. Tá? Então, há outro texto que eu quero mencionar com os irmãos rapidamente, falando sobre a questão do ungido de Deus, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8. Agora, essas passagens que eu vou ler aqui com os irmãos, está se referindo não a Jesus, mas à igreja, no caso, os apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, é dito o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, observe, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Por mais que a palavra ungido não apareça aqui, mas esse é o sentido, de que a igreja recebeu a unção do Espírito Santo, e foi equipada pelo Espírito Santo, prometido, tanto lá no livro do profeta Joel, quanto pelo próprio Cristo, como ele diz em João capítulo 14, e João capítulo 16, como nós fizemos a leitura hoje pela manhã com os irmãos. A outra passagem, irmãos, é João, primeira epístola de João, no capítulo 2, e o versículo 20, onde João escreve o seguinte: e vós possuís a unção que vem do Santo, e de todos os que tendes conhecimento. É lógico que ele está fazendo um contraste aqui entre os anticristos, os falsos mestres. Quando ele diz no versículo 18, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, como também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ou seja, sabemos que é a última hora pela quantidade enorme de falsos profetas, de anticristos, de falsos mestres. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo. E todos têm conhecimento, ou seja, ele está falando à igreja aqui, ao povo de Deus. Então, só para fechar essa parte da unção. Primeiro, voltando agora à carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 1, versículo 21, nós entramos no versículo 21, onde ele vai dizer: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, que confirma vocês e a nós em Cristo, e nos ungiu é Deus. Então, a obra é de Deus. Quem garante a salvação e quem confirma e quem guarda é Deus. Ele que nos ungiu.
E aí o versículo 22 vai dizer, e que também nos selou. Observe, nós vamos ver agora a próxima ação divina para garantir, para confirmar a salvação dos eleitos. Então Deus sela, e Ele sela com o Espírito Santo da promessa. Nós temos aqui um texto, os irmãos sabem perfeitamente que a ideia de selar é como no mundo antigo, as cartas, os decretos eram assinados e selados, né? Vamos imaginar, o selo era colocado a cera, derretida a cera, o rei, o monarca, pegava o seu anel e colocava na cera para deixar registrado ali a sua marca, o seu carimbo. Então aquilo, quando uma carta era fechada, aquilo era um selo inviolável, não poderia ser retirado por ninguém, a não ser o destinatário da carta. Então o selo do Espírito Santo traz para nós essa mesma garantia, esta mesma certeza de que somos invioláveis. Ninguém pode nos tomar da sua mão. Ninguém pode arrebatar as suas ovelhas das suas mãos. Foi isso que Jesus disse com muita clareza no Evangelho de João, no capítulo 10. Se os irmãos olharem comigo, ou pelo menos perceberam, eu vou dizer aqui aos irmãos. Jesus falando aos fariseus, ele disse, mais aqui na frente, ele vai dizer o seguinte: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Veja bem, irmãos, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus está dizendo, as minhas ovelhas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quem pode tomar alguma coisa de Jesus, irmãos? Quem tem poder para tomar dele qualquer coisa? Ninguém tem poder. E aí ele continua. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Jesus está dizendo, olha, as minhas ovelhas estão comigo, estão garantidas, ninguém toma de mim. E o Pai, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém toma. Ou seja, Jesus está garantindo, Deus Pai está garantindo. Os irmãos perguntam, e aí o Espírito Santo entra onde nessa conversa? Tá? Efésios capítulo 1, versículo 13, Paulo vai dizer. Paulo diz, Efésios 1, 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, Jesus está dizendo lá em João que as ovelhas dele, ninguém toma da sua mão. E também estão garantidas pelo Deus Pai. Ninguém toma da mão do Pai. E o Espírito Santo selou essas ovelhas, esses eleitos, e da mão do Espírito Santo ninguém toma também. Então nós estamos garantidos, irmãos, firmados pelo Deus Trino. É o título da nossa mensagem de hoje. Então, é certeza, irmãos. Não há nenhuma dúvida de que os crentes, os verdadeiros cristãos, eles vão perseverar até o fim. Eles vão caminhar até o fim. E eles vão caminhar até o fim não é porque nós somos bons e nós temos força, né? Somos vencedores e que tem algo dentro de nós que nos faz vencedores. Nada disso, irmãos. Porque Deus nos conduz, porque o Espírito Santo nos guarda, porque Cristo nos guarda. É só por isso. Senão está todo mundo perdido. É por isso que eu digo aos irmãos, nós não precisamos de autoajuda. Nós precisamos de ajuda do alto. Tá? É um bordão conhecido, mas esta é a verdade. Nós não precisamos de psicólogos para ficar enchendo o nosso ego, dizendo que nós somos invencíveis, que nós somos empoderados, que nós somos isso, que nós somos aquilo. Na verdade, nós não somos nada, irmãos. Nós somos pó. Nós somos miseráveis pecadores.
Nós não passamos nada mais do que isso. Então a gente vem para a igreja, irmãos, não é para sair daqui com a autoestima elevada. Na verdade, é para a gente sair daqui humilhado. Se você vai para uma igreja e sai de lá com a autoestima lá, o ego inflado, não vá mais lá. Saia. E procure um lugar onde esvazie o seu ego. É para esses lugares que nós devemos ir. Muito bem. Então, o Espírito Santo da promessa. Há uma outra passagem de Paulo, em Efésios, capítulo 4, e o versículo 30, onde ele vai dizer, um texto que nós fizemos a leitura hoje pela manhã, onde ele vai dizer, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo está dizendo, olha, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Como é que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? Basta ler a passagem, o seu contexto, nós vamos ver Paulo fazendo recomendações a respeito da santidade, que nós devemos abandonar a mentira, falar a verdade sempre com o nosso próximo, irai-vos e não pequeis, para que não venha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenhais com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Mesmo selados pelo Espírito Santo, nós ainda podemos entristecê-lo. Toda vez que nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Como? O versículo 31 vai dizer, longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, bem assim como toda malícia. Antes, seja um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Gritaria, irmãos, é pecado. Sabia disso? Você pode dizer assim, será? Gritei com um menino é pecado. Eu gritei fazendo de alegria, será que é pecado? Mas, irmãos, agora você imagina, se gritaria de modo geral é pecado, eu fico imaginando no culto que é santo ao Senhor. Como os pentecostais fazem, né? Gritam. Isso é pecado, irmãos. Está aqui no versículo. Então, enquanto eles dizem, através das suas gritarias, que estão se alegrando no Espírito, na verdade eles estão entristecendo o Espírito. Porque é isso que Paulo diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e ira, e gritaria, e blasfêmia, bem como toda malícia. Muito bem. Então, diante disso, o terceiro ponto é esse. Agora vamos ao quarto e último ponto, que é o penhor. Paulo fala sobre o penhor do Espírito Santo. Efésios, capítulo 1, versículo 14, ele fala sobre isso. Ele diz, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ele está dizendo que o Espírito Santo, na vida do crente, é o penhor. Eu já expliquei aos irmãos, no outro dia aí, que penhor é aquela primeira prestação, toda essa linguagem que eu estou falando, que Paulo utiliza aqui, irmãos, confirmar, unção, selo, penhor, ele toma isso do mundo jurídico. E também se usa no mundo comercial. Então, penhor é quando você dá uma entrada, você faz um negócio e a pessoa que está fazendo negócio com você exige uma entrada, como garantia, que você realmente vai voltar e honrar com o restante do compromisso. E também como garantia, como aquele vendedor, aquela pessoa que está negociando com você, ela vai entregar aquilo que você está comprando. Então, penhor é isso. É garantia, é deixar algo penhorado. No caso, uma entrada, uma parcela. Então, é nesse sentido que Paulo diz. Então, o Espírito Santo que é dado aos crentes, quando creem, é a garantia, é o penhor de que nós vamos estar guardados por Ele e que Cristo vai voltar e vai resgatar a sua propriedade, ou seja, Ele vai tomar a sua igreja para si. Então, quando Ele disse, eu não vos deixarei órfão, eu vou para o Pai,
mas eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo da promessa, e ele vos conduzirá a toda a verdade, e ele vos guardará. Então, o Espírito Santo tem todas essas funções. Ele vai nos garantir de que a igreja, a noiva do Senhor, vai ser preservada, vai ser guardada, vai ser cuidada, até que Cristo volte a segunda vez para tomar a sua noiva, a igreja, para si. Então, é isso que significa a palavra penhor. Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, o apóstolo diz o seguinte: pelas quais nos tem sido doada as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Isso ele está falando da promessa, né, desse livramento. Mas o versículo 11 ele continua falando o seguinte: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, garantia, irmão, certeza. Então, o penhor é a garantia. Só para relembrar, voltando agora aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22, 21. Então, mas aquele que nos confirma convosco, tanto a nós e a vocês, em Cristo, e nos ungiu, é Deus. Vê que a ação aqui é divina, o tempo todo é Deus. Ele nos ungiu. E também nos selou. Quem selou? O próprio Deus. Nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Está gravado em nosso coração. Está garantido até o final. Se assim como os seguidores da besta, eles receberão um selo, o selo da besta, como é dito no livro de Apocalipse, os servos de Cristo também recebem um selo. E este selo que nós recebemos, irmãos, é a garantia de que o Senhor Deus está nos livrando da condenação, nos garantindo até o final, nos mantendo seguros. Então, como é que você faz? Vou usar aqui um exemplo que talvez muita gente não vai entender de início. Se você é um criador de animais, você tem gado numa propriedade, você pega o seu gado e você marca ele com um ferro. Por que você marca o gado? Para garantir que ele esteja protegido, para que as outras pessoas olhem e digam: não, esse daqui pertence à pessoa fulana de tal. O ferro é dele. É certeza. Tá? E se em num eventual momento, o gado de uma pessoa se mistura com o gado de outra, e forem todos parecidos, então a única maneira de separar esse gado do outro é pelo ferro, pela marca que está lá. Então o Espírito Santo de Deus, ele marca os servos de Deus. É o selo. Como é que nós vamos saber, irmãos, esse selo? O selo não é uma marca física. Assim como o selo da besta também não é. Alguns dizem: é o chip que coloca na mão, na testa, não sei o quê. Apesar que o Apocalipse parece mencionar isso, mas Apocalipse está sendo ali de forma figurada. Nós não podemos entender o livro de Apocalipse, especialmente quando ele trata dessas coisas, como algo literal. Logicamente que as pessoas que receberem o selo da besta, elas terão passe livre neste império que será estabelecido aqui pelo anticristo. Elas poderão fazer o que quiserem, entre aspas, né? Lógico que dentro das limitações que ele fizer a sua imposição. Mas os servos de Cristo que não receberem a marca da besta, não podem comprar, negociar. É nesse sentido, irmãos, que as pessoas precisam entender este selo. Então, o servo de Cristo tem um selo, é uma marca. Como é que nós conhecemos o servo de Deus? Pelos seus frutos. Pelos frutos conhecereis. Né? E é isso que nós precisamos extrair para a nossa vida. Então, a passagem de hoje ela é curta, mas mostrando aos irmãos
como Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, agem de forma conjunta, perfeita, sem conflito algum, em perfeita harmonia, como nós jamais poderemos explicar perfeitamente para a salvação dos seus. Uma explicação que eu acho muito simples e que está no primeiro capítulo da carta aos Efésios, é que logo no início apresenta Deus Pai como aquele que predestina antes da fundação do mundo os que serão salvos. Deus Filho, que é Jesus Cristo, redime os eleitos, ou seja, ele morre na cruz para salvar os eleitos. O Espírito Santo efetua a obra da salvação nos eleitos, convencendo, chamando, trazendo, e guardando, e selando e guardando. Então, é disso, irmãos. Uma grande questão que as pessoas sempre perguntam e questionam é: todo crente tem o Espírito Santo? E a resposta nossa é sim, claro, com certeza. Por que, irmãos, que nós podemos dizer isso com tanta propriedade, que todo crente tem o Espírito Santo? Porque Jesus disse ao Nicodemos, em João capítulo 3, e o versículo 5, Jesus disse o seguinte: respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então ninguém pode ser crente, irmão, se não tem o Espírito Santo, se não nasceu do Espírito Santo. O Espírito Santo age e sela a pessoa no ato da regeneração. Todo crente tem o Espírito Santo, porque se não tiver o Espírito Santo, este não é crente. Não pode pertencer a Deus aqueles que não são selados com o Espírito Santo. Então, todos que são de Cristo, irmãos, têm o Espírito Santo. Ninguém pode dizer que é do Senhor se não tiver o Espírito do Senhor. Então, Jesus é muito claro: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Só pode entrar no reino de Deus se a pessoa foi regenerada. E ela só será regenerada por obra do Espírito Santo, que chamou, que convenceu, que mudou. O Espírito Santo é o mesmo que revelou a palavra. O Espírito Santo é o mesmo que usa o pregador para pregar a palavra. O Espírito Santo é que conduz a mensagem ao coração dos ouvintes e que convence os ouvintes de que ele é pecador, para que ele se arrependa dos seus pecados. Então não pode haver conversão, irmão, sem a obra do Espírito Santo. Tá? Nós podemos discutir depois, em outro momento, um outro apropriado, de como essa ação do Espírito Santo acontece na vida dos crentes. Ela acontece pelo novo nascimento, lógico, todo crente, toda pessoa que nasce de novo, que é regenerada, ela tem o Espírito Santo. Ela recebe o selo do Espírito Santo, porque não pode ser diferente. Não pode haver conversão sem o Espírito Santo. Mas há também momentos, por exemplo, que os apóstolos de Cristo, eles foram, como a gente leu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o Espírito Santo desceu sobre eles. Aqueles homens já eram crentes, já eram convertidos. Tá? Mas só que eles receberam o Espírito Santo prometido, porque até então Cristo estava com eles, então não havia necessidade de enviar um Espírito Santo, porque o próprio Deus encarnado estava com eles. Agora, ele vai e ele promete o Espírito Santo para que eles não fiquem órfãos. E o Espírito Santo vem sobre eles naquele momento. Então, o Espírito Santo vem de forma extraordinária sobre a igreja, sobre os apóstolos. E quando ele habita sobre a igreja, sobre os apóstolos ali, ele habita para sempre. Isso não quer dizer que todo domingo à noite é necessário que aconteça um novo Pentecostes, como os pentecostais pensam que é. Na verdade, não. O Espírito Santo veio de forma como ele prometeu, uma única vez. E permanece para sempre com a igreja. A questão que acontece agora é que toda vez que uma pessoa se converte e se arrepende, é porque o Espírito Santo agiu na vida dela e ela recebeu ali o selo do Espírito Santo. Mas a igreja recebeu o Espírito Santo lá no princípio. Então, é isso que eu gostaria de tratar com os irmãos. Eu sei que se os irmãos estivessem num culto de quarta-feira, num culto de domingo, um culto de sexta-feira, por exemplo, os irmãos iam encher de perguntas. Eu sei que os irmãos teriam muitas dúvidas, que talvez fique com um assunto tão complexo como esse, como é tratado. Mas eu creio que os irmãos terão a oportunidade, logo após o culto ou depois,
os irmãos, para a gente perguntar e a gente tentar responder à medida que os irmãos perguntarem. Vamos orar ao nosso Deus, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Pai. Meu Deus e Pai, muito obrigado porque a Tua palavra foi lida nesse momento. Muito obrigado porque Teu Evangelho foi anunciado, Senhor Deus, com verdade. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor Deus tem nos confirmado, o Senhor Deus tem nos guardado, tem nos ungido e nos selou com Seu Santo Espírito e assim garantindo, Pai, a nossa salvação, por obra do Teu Espírito Santo em nossas vidas, até que Cristo retorne para resgatar a Sua igreja, para tomar a Sua igreja para si eternamente. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém.